cidadão sair de um lugar e caminhar para o outro. E essa caminhada ser minimamente agradável, né? Então o passeio tem que ser largo, ele tem que ser plano, seguro do ponto de tem que vista ser padronizado, ele não pode ter batente, não pode ter escorregador, não pode ter rampa, não pode ter piso de azulejo, ele tem que ser uma coisa segura, padronizada, é equipamento público, não é equipamento privado, porque é de domínio público, deve ter árvores, né? Então, você tem que tirar carro de cima de passeio. Isso. Fortaleza é a 5ª cidade do Brasil. É um absurdo você fotografar qualquer calçada de Fortaleza e verificar que as calçadas aqui não são para gente, mas são para carros. E que os miseráveis dos pedestres andam pelas puxias, como se fossem assim, animais enxotados, né? Quando você vê um casalzinho aqui com um carrinho de bebê, pode olhar, é turista. Mas se você vê essa questão, por exemplo, da indústria A gente critica muito a indústria da multa, né? O cidadão de Fortaleza, de um outro lado, acha que é muito multado, que tem... Né, se ele estaciona um carro num canto, se ele estaciona uma moto num canto, já é um sentimento em relação a isso. Eu acho que o maior desafio, entrando no debate, desse problema, acho que a Constituição Civil, tá certo? Ela está na frente da política pública no que se refere à mobilidade, tá certo? Então, nós não podemos responsabilizar a verticalização, porque o Estado, há 15 anos, levou 15 anos para fazer, não o Estado do governo do Estado, mas o Estado como ente levou 15, 20 anos para fazer um metrô que ainda não está concluído. Não pode responsabilizar a Constituição Civil e a sociedade civil por isso. Então, acho que o maior desafio nosso, tá certo? É a logística de transporte de massa, tá certo? Então, quando a gente pega essas grandes cidades, que têm um nível populacional maior do que o nosso, você tem grandes metrôs. Então, a gente mas agora essa opção de caminhabilidade também, agora, eu acho que eu não tô, seria... Sim, mas eu estou falando tem aqui... medidas tem que ter metrô. a curto, a médio e a longo prazo. Estou falando o desafio para mim, numa cidade que a Constituição Civil, tá aí os dados da Coopercon, o PIB da Constituição Civil no primeiro semestre cresceu 5,8%. Como eu estou com os projetos, eu sei o que é que eu vou liberar para 2013, o aquecimento do nosso mercado imobiliário no próximo ano é enorme. Nós vamos chegar até a Copa do Mundo. Mas veja bem, com relação... Mas aí o que é que acontece? A questão dos metrôs. Nós temos uma cidade, nós temos que ter transporte de massa, tem esse metrô que vem lá de Maracanaú, tem um metrô que está projetado, que vem lá do Antônio Bezerra até a Unifor. Nós temos esses fluxos de ônibus que tem que melhorar e alguns apontam até VLTs. Ou se aposta nisso, porque não se constrói, nós estaremos daqui a 10 anos com mais verticalização, porque ela não vai parar. Ou seja, eu acho que você tem que... Jaime e Regina, eu sei que vocês querem falar, mas eu vou precisar fazer um intervalo. Já já a gente continua essa questão do transporte. Continue com a gente, que o Radar volta em 2 minutos. O papo tá bom aqui. O que é que significa cambito? Como? Mas cambito é as pernas finas, assim que nem a minha, olha. As canelinhas bem fininhas, os cambitinhos. Sei não, sou de Belém. Cambito, perna fina. Perna fina, perna de cambito. Sai daí, perna de cambito. Tão fininha a perna dela. Sei não. As pernas finas, top. Os cambitinhos da mamãe. Haja cambito para caminhar em Fortaleza. Gente, a gente deixou no bloco anterior uma discussão no ar relativa à oferta de transporte público de massa. Jaime queria falar, a professora Regina queria falar, então vamos lá. Eu estava aqui, o Adalberto, falando sobre a necessidade imperativa de se investir de forma consistente, continuada. Aliás, isso vai ter que acontecer no Brasil de uma forma geral. O Brasil é um país que passou por uma transformação bruta. Um dia desse, eu quero dizer, nos anos 50, 1/3 da população brasileira vivia em grandes cidades. Hoje é 70%. 88%. No Nordeste, 88%. 88%, quer dizer, nós somos uma sociedade urbana. O Estado não estava preparado de jeito nenhum para o que ia acontecer. E o nível de gestão, a gente sempre tem na cabeça da gente, olha, gestão federal é mais do que a gestão estadual, que é mais do que a gestão municipal. Conversa fiada. Política urbana é competência municipal. As pessoas nascem, crescem e morrem nas cidades. Então, para mim, a cidade, o municipal, para mim, é mais importante, mais relevante do que o estadual.
que para mim é uma abstração, e que para o federal. E constitucionalmente, meu mundo é o município é que detém o poder de organizar, de gerir o seu espaço. Não tenha dúvida. Então, quando a gente fala sobre a questão do acessibilidade, futuro, vamos ter que investir em metrô, sem dúvida. Agora, enquanto isso, para a JAG, para hoje, para amanhã, para ontem, a gente vai ter que coibir o uso do carro, do transporte individual. Como é que você vai fazer isso? Não é criando zona azul para estacionar. É simplesmente você pegar uma rua com 9 metros de caixa, onde você para carro de um lado e carro do outro, e só passa um carro no meio, proibir por hora logo que um dos lados separe carro. No futuro você vai ter que proibir dos dois. E tirar carro de cima de calçada. Você precisa, para isso, de vontade política. É claro que o dono da loja vai dizer, se tirar as 3 vaguinhas que eu tenho aqui na frente, a minha farmácia vai quebrar. Inclusive, isso foi uma grande polêmica na Bezerra de Menezes com a implantação do corredor de BRS. Fiada, o comércio de Londres resistiu, o comércio do Rio de Janeiro está aí funcionando, o comércio de Nova York vai muito bem, obrigado. A Avenida Monsenhor Tabosa está aí. Não, ali está um caos, viu? Os caras param ali, viu, na Monsenhor Tabosa. Mas param onde é permitido. Aí você vai me perguntar, mas o que é que vai acontecer? O que as pessoas vão fazer se elas não vão poder parar o carro? Elas vão se organizar, elas vão pegar táxi, elas vão pegar um transporte coletivo, vai surgir um transporte coletivo, porque criada a demanda, surge a oferta na mesma hora. Mas o capitalismo é uma coisa muito ágil. Acho que a gente pode organizar em 3 categorias. O que deve ser feito a curto prazo, o que deve ser feito a médio prazo e o que deve ser feito a longo prazo. Ao curto prazo, só uma brincadeirinha aqui sobre capitalismo. Um amigo meu, ele é espirituoso, diz o seguinte, no dia que der dinheiro, no dia que ir para a Lua der dinheiro, no dia seguinte tem 5 foguetes apontados para a Lua. O pessoal vendendo passagem para ir para a Lua. Então, se você não puder ir de carro, você vai ter seu táxi, você vai ter seu micro-ônibus coletivo, você vai caminhar, mas eu acho que essa proporcionalidade, táxi coletivo, o Estado... Porque se for por táxi individual, aí o Estado aí, o pecado vai ser o mesmo. Essa questão municipal, aí você tem a reforma tributária, porque, como disse a professora, o município é responsável por tudo isso, mas o caixa maior é com o governo federal. Isso cria uma situação de instabilidade para os municípios terrível. Então, hoje, cada programa do governo federal, o município tem que entrar com 20%, tem que entrar com 15%, e alguns municípios já estão com a lei de responsabilidade fiscal, sua capacidade de investimento aqui já é 25% para a saúde, 25% plano de carga e carreira, funcionário público é aumento, e quando você chega para a capacidade de investimento, sobra 25%. O Estado brasileiro não estava pronto para isso que aconteceu. Então, e aí você pega investimento. Então, esses grandes investimentos, infelizmente, ainda dependem do governo federal e, em alguns casos, eles existem os recursos para esse programa. Mas eu acho que o aperto fiscalizador de multa do Estado tem que ir numa proporção também que ele vá oferecendo alguma coisa. Porque tu imagina, você dá um choque de gestão hoje em Fortaleza, tá certo? E começar a multar e proibir e fechar todas as ruas de Fortaleza. O cidadão vai Olha, ser... Talvez uma ideia boa... Estou dizendo, a proporcionalidade, isso por etapas. Eu acho que a questão de etapas, algumas etapas, você viu a reação que alguns comerciantes e empresários tiveram na Bezerra de Menezes, onde o ônibus passou a ter 2 faixas, vamos dizer assim, está acontecendo em toda parte do mundo. Ora, diminui em 13 minutos o tempo de viagem quem anda de ônibus. Mas a tradição qual é? Diz um amigo meu, né? Os companheiros dizendo, morte ao capitalismo. Aí ele foi lá na periferia e disse, rapaz, agora que ele chegou aqui, deixa ele viver aqui um pouquinho, um pouquinho aqui, deixa eu comprar umas coisinhas, depois vocês matam ele. No começo do programa eu falei dessa tal mudança de cultura. Agora que eu comprei o meu carro, agora que eu estou comprando o meu carro, tá certo? E vou ser penalizado. Então, acho que isso, eu sou a favor disso. Eu sou a favor de que essas políticas públicas sejam para o transporte coletivo, para as bicicletas, diminuir o espaço onde você vai comprar na cidade onde você tem. Agora, isso tem que ser feito em diálogo, numa proporção, mas tem que ser feito. Porque se você baixar isso 100%, você vai ter aqui as Topics. Pega o mototáxi. É lúcido numa sociedade moderna você ter mototáxi. Não pode. Só tem no Ceará, só tem aqui no Ceará. Só tem aqui. Agora, vai hoje baixar um decreto. Tá certo? Agora, se eu fosse prefeito, eu ia... Vamos concordar se não fosse a enorme frota de motos que a gente tem, como é que estaria a nosso sistema de circulação? Se não fosse a enorme frota de motos que a gente eu iria em Havana para ver aquele cocotáxi que eles têm em Havana. É uma coisa a ser vista. Tuk-tuk, litorânea, tuk-tuk, em uma cidade litorânea como Fortaleza. Assim, o que me parece assim, muito relevante é que tem que haver agora um choque de gestão em Fortaleza. Fortaleza, a impressão que dá é que é uma cidade que chegou a 2,5 milhões de habitantes e ela foi
na base do deixa estar, do laissez-faire, né? Então, esse choque é muito difícil. Eu acho que o bom gestor urbano, ele vai satisfazer muito algumas pessoas no primeiro momento e vai agradar muito depois. Mas vamos pegar o problema é que a maioria difusa não sabe quais são seus interesses. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui. Por exemplo, o governador de São Paulo, Gilberto Kassab, fez uma lei chamada, o prefeito Gilberto Kassab, fez uma lei chamada Cidade Limpa. No primeiro momento, eu me recordo, amigos meus de São Paulo, não, o prefeito está tirando todas as placas da cidade, tal. Ninguém fez uma leitura muito boa no começo, ninguém. Ficou aquelas fachadas cheias de furo, ele não gastou nada. Inclusive, a prefeitura não tirou as placas. O cara tinha que tirar a prazo para tirar. Se a prefeitura fosse tirar, ele pagava uma multa que não tinha tamanho. Então, ficaram aquelas fachadas todas cheias de furo. Logo depois, os lojistas começaram a ajeitar as fachadas, né? Houve uma gritaria infernal do pessoal que fabricava a placa, né? Vai acabar com o emprego, e daí? Mas vamos pegar a poluição sonora. Quando a cidade ficou limpa, vamos pegar a poluição sonora. Exemplo hoje, a política, doutor Deodato Ramalho, ex-secretário, né? A classe média aqui está num barzinho ali no centro, o som está às alturas, a polícia a gente chega lá, tá certo, para recolher o som. Então a ecologia ela é muito boa quando não chega na tua casa. A revolta que a gente tem tido de setores da classe média de Fortaleza para coibir a poluição sonora nessa cidade é enorme. Até o paredão de som tem que chamar o BOP. Sim, mas não estou falando só do paredão, estou falando daquele mas não estou falando do paredão, estou falando daquele restaurante de classe média, que somos nós, professores universitários, que estamos lá, o cara está tocando uma boa MPB, um músico local, conhecido, e que você diz, você está perturbando a ordem. Você está tirando o sono das pessoas. Isso é uma guerra cultural de os nossos fiscais serem ameaçados de morte. E a pressão política... Para isso que existem as políticas ambientais, a política de educação ambiental. Eu sei, mas eu estou te falando hoje do ponto de vista concreto. Quando ele diz, hoje, nós temos dois problemas hoje aqui. Mas você acha que o Kassab não enfrentou isso em São Paulo? Nós estamos enfrentando. Enfrentou. Doutora, enfrentou e está pagando por isso. Grande prêmio. Eu estou dizendo... Ele se transformou na figura nacional. Hoje na cidade de Fortaleza, tá certo? Quando você chega, fecha o Ideal, fecha o Náutico, tá certo? O Yacht Club já fechou várias vezes. Fecha o Yacht Club. O Yacht Club já diminuiu o seu som várias vezes. Eu estou só lhe dizendo Agora, isso. Eu não consigo diminuir o do BNB, não sei porquê. Estou dizendo aqui, vou ter que apurar, O Yacht Club deve ter vizinhos... Está fazendo uma denúncia pública. Não posso prevaricar, vou ter que apurar. Então, quando você põe... E eu acho que aí o cearense, muito bem, o Kassab em São Paulo, o comportamento do nosso povo, tá certo? Nós temos show de... Rapaz, nós temos aqui um show de humor, uma casa de humor que eu consegui legalizar, ali na beira-mar. Estava completamente legal. Não chamar o intervalo, entendeu? Desculpa, mas eu tenho que interromper o papo de novo. A gente volta em 2 minutos, até já. Chegamos ao último bloco do Radar. O programa hoje é sobre verticalização das cidades. A gente acabou ampliando essa discussão e falando aí de vários outros fatores que movimentam a dinâmica urbana, que de uma forma tem ligação com a questão da verticalização. Falamos muito aí da questão do trânsito, mas chegamos ao último bloco e eu queria as considerações finais de vocês, voltando ao nosso tema principal, que é a verticalização. Se a gente tivesse que dar uma nota para Fortaleza hoje, que nota a gente poderia dar nesse quesito do que ela já viveu até agora, em termos desse processo de verticalização, e como ela deve agir para que se verticalize de forma sustentável, oferecendo essa qualidade de vida que a gente tanto falou aqui para a população? Deixa eu dar aqui uma palavra que eu acho positiva. Às vezes as pessoas dizem, não, mas você só vê problema e tal. Eu, como arquiteto, você tende a olhar para uma situação e começa a imaginar na sua cabeça como poderia ser, né? Rapaz, isso aqui está errado, devia ser assim. É um cacoete profissional, eu não posso parar de fazer isso. Faço isso o tempo inteiro, né? Mas o que é que eu acho positivo? Eu compararia Fortaleza a uma bela mulher, a loura, né? Só uma bela mulher que está muito maltratada, está com o cabelo mal cortado, andou pintando mal o cabelo está todo picotado, está mal vestida, tá com a pele... Mas nada que um banho de loja não resolva e revele a beleza que a cidade tem, né? Eu sou um fã de Fortaleza.
Mas uma cidade que trata o cidadão de uma forma onde ele não pode. Por exemplo, meu escritório é numa avenida chamada Avenida Antônio Salles. Eu tenho uma farmácia a 40, 30 metros de distância do meu escritório. Para eu ir do meu escritório para essa farmácia, eu tenho que andar pela Avenida Antônio Salles, raspando nos carros, porque as calçadas são todas para carros. Então, eu acho que essa tarefa é tão inglória que uma boa sugestão talvez fosse eleger inicialmente um quadrante de Fortaleza, um projeto de uma cidade nova, um plano piloto para mostrar para as pessoas, vamos tirar as placas desse quadrante, vamos tirar os carros desse quadrante. Vamos fazer calçadas padronizadas nesse quadrante. Vamos plantar árvores nesse quadrante. Para as pessoas olharem e dizer, olha, ficou bacana. Vamos fazer isso. Né? Talvez seja... Porque a cidade é grande demais para você atacar tanta coisa ao mesmo tempo. Eu acho que nós temos visão de mulher diferente, viu? Você não gosta de loura? Não, no sentido de que eu acho que Fortaleza, né? Essa mulher, essa cidade de Fortaleza, que é a cidade mais visitada do Nordeste, a terceira do Brasil, a cidade que gera mais emprego, a cidade que tem uma orla como a nossa, a cidade que conseguiu fazer um projeto belíssimo como a Bezerra de Menezes, que já tem a padronização das calçadas, na Juvita Feitosa, uma cidade que conseguiu refazer o nosso calçadão da Praia de Iracema. Eu acho que essa casa, a cidade que não tem dívida, é importante dizer isso, o próximo prefeito vai assumir a cidade sem dívidas, e uma cidade que onde tem uma dívida enorme, que é com planejamento urbano. Mas não é dívida financeira. Nós assumimos dívida, porque quando é dívida para os outros pagar, assim, uma cidade com 200 milhões de dívida do falecido prefeito de Fortaleza, e quem assumir essa cidade vai arrumar... merenda escolar era caso de polícia. Então, nós temos uma visão política completamente diferente, mas não é o tema. Voltando à verticalização, eu estou defendendo o simples ambiental na cidade de Fortaleza, porque não é possível. Nós temos 50 mil processos, o cara vai abrir uma pequena padariazinha, vai instalar o seu som no restaurante, tem que ir para a CIMAM pedir licenciamento ambiental, tudo tem um termo jurídico para ser feito. Então, são milhares de processos, nós temos que ter um simples ambiental. Estou defendendo que Fortaleza tenha prédios de 40 andares, em alguns casos que o céu seja o limite, deixe para o mercado ser regular isso. Estou definindo que essa questão da fração do lote, né? Essa questão da outorga, do empreendedor ter que pagar isso. E aí você tem contrapartida de áreas verdes, tecnológicas. Nós temos que baratear o custo para a classe média, a nova classe média que está... Então, eu sou um apaixonado, eu acredito que uma cidade adensada, verticalizada, com essa tecnologia que os arquitetos conseguem nos colocar, tá certo? Com prédios que podem parecer uma árvore. Os arquitetos conseguem fazer isso. Nós temos a inteligência, quando ele olha para um problema, ele já vê uma solução. E eu espero que esse debate político, o próximo legislação, mude o Código de Obra, mude a Lei de Uso e Ocupação do Solo, para deixá-la assim bem simplificada, para que a burocracia não tome conta. Simplificada, porém responsável. Por isso que ela é simplificada, porque como está, ela é tão burocrática que não dá para avaliá-la de forma... Professora Regina, eu faço uma avaliação boa do Senado de Fortaleza, não comparando com mulher, até porque... Seu negócio é bom. Não foi machista comparar. Mas eu acho que Fortaleza precisa de alguns cuidados. Fortaleza tem que retomar alguns encaminhamentos. Eu moro em Fortaleza desde que nasci, embora conheça Estocolmo, acho uma cidade encantadora, mas eu acho que a gente ainda tem que engatinhar em políticas mais simples, em capacitação educativa da nossa população. Eu acho que esses choques que o Jaime fala são válidos, a gente já experimentou isso com bons resultados, não é? Então, eu acho que Fortaleza tem uma boa avaliação de cenário vertical, tá? Eu comparo, ainda ontem à noite falei na minha aula, do cenário da nossa Avenida Presidente Kennedy com a Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, onde a gente se encanta pela paisagem natural, se encanta pela generosidade do espaço público, que é magnífico, não é? 2 calçadões imensos, com pistas de rolamento bem fluidas, não é? Mas a nossa beira-mar, eu reconheço também que tem encantos, não é? A gente tem um cenário natural bonito, mas a gente tem também uma parede de arquitetura que encanta. Não é diferentemente do que a gente vê em Copacabana, não é? Que a gente tem aquela parede de prédios da década de 50, 60, e aqui em Fortaleza a gente tem exemplos ótimos, inclusive com boa
situação de ocupação, com recuos entre os prédios, isso gera ventilação no interior da quadra, né? Isso mantém uma relação de proporcionalidade com o desenho da via. Tá? Então, eu daria uma nota boa para Fortaleza nesse quesito de verticalização proporcional ao desenho urbano. Eu acho que o que foi feito de verticalização na parte que está legalizada, não é aquela verticalização imoral, ilegal, não é contra a lei, essa eu renego. Mas aquela que foi regularizada, que foi analisada, que passou por um critério de análise de planejamento, eu acho que essa está valendo. Olha, gente, eu já vi que o assunto aqui renderia vários programas, infelizmente a gente tem que acabar. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui no Radar Nordeste, agradeço a sua companhia aí de casa e até a próxima semana. Olá, no Radar Nordeste desta semana vamos discutir como vem acontecendo o processo de verticalização nos centros urbanos e de que forma isso impacta nos custos de uma cidade. Reflexos no trânsito, na oferta de serviços públicos, no meio ambiente. Como as cidades têm se planejado para esse crescimento vertical. Aqui no estúdio vamos receber especialistas no assunto e eu conto com a sua companhia nesta sexta. Povo, você presente.